internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma crítica de cinema. Dessa vez nós vamos falar de Coronation. Isso mesmo, o Coronation é um documentário muito bom, feito para esse momento que nós passamos agora em 2020. Esse documentário conseguiu pegar tudo dessa pandemia desde o comecinho dela lá na cidade de Wuhan e do Hubei, lá na China. E isso realmente mudou muita coisa. Você olhando esse documentário, você vai poder entender como que eles trabalharam com esse vírus, como que eles, com esse inimigo que ninguém sabe o que é, que ninguém sabe ainda direito como se comportar com ele, mas hoje, depois de quase um ano com esse coronavírus aqui no planeta, a gente conhecendo o coronavírus, a gente tem muito mais informação do que os chineses tinham lá no começo. E esse documentário pega exatamente esse momento. Pega ali dezembro de 2019, né, quando eles estavam começando a estudar, quando a cidade toda já tinha sido fechada, quando já havia um lockdown total e completo na cidade. Esse documentário é muito bom por vários motivos, entre eles também porque tem também um dedo de um artista muito renomado lá na China, né? Ele já é um especialista em documentários, né? Ele já fez mais de 15 documentários desde 2004 para cá. Ele é um designer arquitetônico lá, um artista plástico e tal. Nós estamos falando de Ai Weiwei. Ele realmente tem uma expertise muito boa em documentários e especialista também nos temas chineses. Então aí você percebe que ele trouxe bem o que ele precisava dizer. Veja, ele é ativista social também lá na China, então ele consegue colocar os pontos de vista sem ofender o governo comunista, obviamente. Então, ou seja, ele consegue falar o que ele tem que falar, dar suas pitadinhas ali nas falhas do governo, mas também coloca também aquilo que o governo vai gostar de ver, né? Aquilo que o governo vai liberar o filme para poder ir pelo mundo, que foi o que ele fez. Então, o diretor ele conseguiu separar, né, alguns cinegrafistas para acompanhar 4 pessoas, 4 cidadãos chineses, para ver como é que foi isso, como que isso deu na vida deles. Então ele pegou um médico. Tinha que pegar um médico, né? Tinha que pegar um médico, porque, cara, um médico realmente impressionante. Esse filme, ele também traz esse olhar do médico, né? Como que o médico faz, como que o médico fez naquele período, no início, para entrar no hospital de campanha. É um médico de hospital de campanha, inclusive. Ele mostra eles montando o hospital de campanha e você vai acompanhar o dia a dia do médico no hospital de campanha. O trabalho era imenso, né? E claramente super cansativo. Isso tudo é muito bem relatado, a gente já sabe que isso acontece mesmo, mas é legal você ver esse ponto de vista do início da pandemia. Então nesse documentário você também vê a vida de um operário da construção civil que estava prestando serviço em Wuhan, mas ele é de outra cidade. E aí foi decretado o lockdown e ele não conseguia sair da cidade, cara. Se liga, ele tinha que morar nas ruas e tal. Ficou difícil, ficou muito burocrático para ele conseguir sair de lá. Então veja como que o cuidado para não transmitir essa doença foi dado lá. De forma que um cara que foi lá só para trabalhar e naquele dia estava em lockdown, ele não conseguiu sair mais. Ele teve que esperar. Se liga. E não tinha onde morar e tal. Então veja as dificuldades que aconteceu lá. Além disso, também ele acompanha a vida de uma senhora, né, que é super fã do Partido Comunista. Eu acho que essa personagem ele colocou até para agradar o governo, porque na verdade ele coloca os dois pontos de vista aí em vários momentos, né? Pessoas falando mal do governo, pessoas falando bem do governo, mas é interessante isso, ou seja, ele dá uma equilibrada. Ele não é 100% Partido Comunista, não é 100% contra, né? Mas ele coloca ali, né? Como que o pessoal idolatra também o Partido Comunista. E essa senhora, ela vem com esse papel fundamental aí para explicar como que eles gostam do Partido Comunista e como que eles veem o Partido Comunista como uma solução para vários problemas sociais que eles enfrentam lá na China. Além disso, também ele, para fechar, ele também traz a informação de um cara que perdeu um irmão e ele não conseguia de forma nenhuma pegar os seus restos mortais, ou seja, pegar a ossada do irmão, na verdade, pegar as cinzas do irmão para fazer o funeral decente, né? Então você começa a conhecer alguns detalhes da cultura chinesa, e isso é muito legal também quando você assiste documentários assim internacionais, porque eles colocam um ponto de vista do dia a dia deles, que para nós, cara, é completamente
né, aleatório, a gente não sabe nem direito o que eles estão pensando ali, né? Ele usa imagens, a maioria das vezes são imagens de celular, mas ele também traz umas panorâmicas aéreas, né, para você ver como que a cidade estava fantasma, para você ver como a cidade ficou fantasmagórica, como não tinha ninguém lá, né? Os trens parados, tudo parado, né? A neve caindo. Você fala, mano, que é isso, cara? A trilha sonora deles, ele ele quase não tem uma música, ele não tem música, sabe? Não tem. Mas ele tem o áudio muito bem colocado, né? E muito bem reforçado onde eles querem reforçar. Então, quando você precisava sentir a mesma claustrofobia e o mesmo lance de enclausuramento dos médicos dentro daquela capa maluca deles, daquela roupa louca, você vai sentir isso também. Então os efeitos sonoros têm essa função nesse filme, de dar um destaque maior naquilo que o cara, né, que o diretor quer que você preste atenção. Então ele meio que relata os dados de dezembro de 2019 e fala de dados até agosto de 2020. Né? Então é um filme extremamente recente, né? Então você já vê também, você consegue ver no começo do filme uma cidade completamente fantasmagórica, né? Sem vida, sem nada, mas você vê também perto do final do filme já uma cidade voltando a ser o que ela é hoje, né? Ou seja, ela voltando a ter vida, a ter cores, né? Muito bem, era isso mesmo que a gente queria falar então sobre Coronation, um documentário que a gente viu então na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Muito bem? É isso aí. Agora a gente vai fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz de relacionar um filme que a gente viu na crítica anterior com esse filme que nós vimos agora, né? E o filme que nós vimos na crítica anterior foi Lua Vermelha, de Luis Patiño, da Espanha. E agora nós estamos falando de Coronation. Coronation, então, de o Ai Weiwei, ele vem com essa ideia de, como é que a gente relaciona um filme desse, hein? Porque assim, nós estamos falando de documentário. Estou falando de um documentário e no outro filme é uma ficção completamente doida, né? O filme, né, Lua Vermelha é uma ficção completamente doida, parada, tal, mas que não tem uma relação direta com esse filme. Pelo menos não que a gente consiga imaginar. Mas acho que, assim, imagens com certeza não, porque apesar... não tem condição, porque tipo, uns fala somente da cidade de Day, pegou até vários momentos, né, de frio, de calor, tal, mas não tem como falar da ilha lá que tinha na Lua Vermelha. Mas o que dá para fazer é o seguinte, dá para relacionar o roteiro, porque o roteiro tem, olha, essa é uma relação que dá para fazer. Porque nos dois roteiros você pode dizer claramente que existe um inimigo invisível que você não sabe o que fazer. Isso é verdade. Você tem um inimigo invisível que você não tem ideia de como solucionar isso aí. Entende? Você não tem qualquer noção do que é esse vírus e deixa todo mundo paralisado. E a melhor forma de você se proteger é se cobrir inteiro, né? Era essa a ideia do Coronation e essa ideia do coronavírus no início dele. Você não sabia como resolver, então para evitar de, não sei se pega com pele, não sei se pega com respiração, vamos cobrir inteiro. Beleza. E lá no caso da Lua Vermelha, você também tem um inimigo invisível. Isso realmente é muito louco. É isso mesmo. Então, ou seja, a relação que tem entre Lua Vermelha e Coronation é a presença de um inimigo invisível sem solução aparente. E isso realmente está acontecendo tanto no coronavírus quanto naquele feitiço maluco que estava rolando lá na Lua Vermelha, na ilha da Lua Vermelha. Perfeito? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like. Se vocês não gostaram, deem um dislike. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê na sala dos cinemas. Até mais!